Olá, caríssimos seguidores do canal Professor Possani, bem-vindos. Mais um vídeo em que eu vou falar de um tema muito, eu acho apaixonante, que leva a muitas reflexões. É muito ligado à filosofia da matemática, à filosofia da ciência. O título que eu escolhi para a aula é Uma outra matemática é possível? Com uma interrogação. Eu estou ao mesmo tempo perguntando e afirmando que uma outra matemática é possível e vocês já vão entender por que eu estou fazendo isso. Eu vou falar de um movimento que existiu na matemática na virada do século XIX para o XX, comandado por Brouwer, que hoje nós chamamos de intuicionismo. Então, neste momento, havia uma grande reflexão dentro da filosofia da matemática, dentro da matemática, que as pessoas estavam querendo entender, afinal, o que a matemática é como ciência? O que é uma coisa existir dentro da matemática? A matemática é uma coisa descoberta ou é uma coisa criada? Invenção versus descoberta. O papel da matemática no explicar a realidade. Eram questões, que são questões de filosofia da matemática, que estavam impactando os matemáticos do fim do 19 e começo do 20. Os grandes nomes da época, todos se envolveram nessas discussões. Poincaré, o Brouwer, Kronecker, Hilbert. O Hilbert fez uma proposta totalmente antagônica ao intuicionismo do Brouwer, que nós chamamos de formalismo, que é o que a gente usa essencialmente hoje. E nesse momento, nesse movimento, algumas questões eram muito delicadas. Uma era o conceito de infinito. Eu já fiz vídeos falando do conceito de infinito, das teorias do Cantor. E o grande nó aqui que gerou que o intuicionismo do Brouwer fosse diferente foi a questão das demonstrações por absurdo, que eu já vou detalhar. Num âmbito um pouco mais filosófico, as diferenças para a gente não é tão, assim, uma coisa tão relevante. Por exemplo, o conceito de infinito. No intuicionismo do Brouwer, você não dá destaque para o infinito. Você não fala que o conjunto dos naturais tem infinitos elementos. O que você fala dos naturais? Os naturais é um conjunto que não tem o maior número. Cada vez que você encontra um, você pode conseguir um maior, que é o seguinte. Mas não se preocupa tanto com a ideia de infinito. Na visão deles, assim, é como se o infinito não fosse uma coisa concretizada, acabada, é uma coisa em potencial. Então, o conjunto dos naturais, como ele não tem o maior número, você sempre potencialmente pode avançar. Ele não está limitado, você tem a potencialidade de avançar, mas ele não evita o infinito. Bom, esses detalhes não interferem tanto nos resultados. A questão de não aceitar demonstrações por absurdo levou a uma grande diferença. A matemática intuicionista tinha outros teoremas. Por exemplo, toda função era derivável, porque no escopo lógico que era admitido no intuicionismo, isso já acabava acontecendo. E o grande nó eram as demonstrações por absurdo. Eu vou falar um pouquinho disso para vocês. A demonstração por absurdo ela é baseada num princípio da lógica clássica, que chama princípio do terceiro excluído. O princípio do terceiro excluído é um princípio de lógica, portanto, um princípio de regra de raciocínio, que ele é aceito na lógica clássica. Mas aí eu já coloco como provocação. Há pessoas que não aceitam, que raciocinam de uma forma diferente. O que diz o princípio do terceiro excluído? Que uma sentença S, e por sentença aqui vamos imaginar uma sentença que esteja dentro de uma linguagem, que esteja bem formulada, não estou pensando no balbuciar de um bebê. É uma frase que tem sentido, sujeito, verbo, predicado. Uma sentença S, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Por isso que chama princípio do terceiro excluído. Não tem uma terceira possibilidade. Uma terceira possibilidade que seria ela não ser nem verdadeira nem falsa. Essa possibilidade foi eliminada. Como que a gente usa o princípio do terceiro excluído nas demonstrações por absurdo? É assim, não é? Eu quero mostrar que raiz de 2 é irracional. Como que é a demonstração que raiz de 2 é irracional?
eu suponho que o raiz de 2 seja racional, ou seja, P sobre Q. Números racionais são aqueles que se escrevem na forma de quociente de inteiros. Então, eu quero mostrar que é irracional. Eu suponho racional. Demonstro que isso é falso. Demonstro que isso é falso. Demonstro que isso dá um absurdo. Por isso que chama demonstração por absurdo. Bom, se isso é falso, é porque o contrário é verdadeiro. Porque uma sentença não tem 3 opções. Se uma sentença é falsa, então passa a ser verdadeiro o contrário dela. Né? Pega o contrário dessa sentença, tem que ser verdadeiro. O raiz de 2 é irracional, só pode ser verdadeiro ou falso. Então, raiz de 2 ser irracional, só pode ser verdadeiro ou falso. Suponho que é falso, portanto, racional. Mostro que isso é um absurdo, então sobrou que é verdadeiro. Então, raiz de 2 é irracional. Para os intuicionistas, isso não provava nada. Isso só provava que raiz de 2 não é racional. Isso não quer dizer que ele é irracional, porque tem uma terceira possibilidade. O princípio do terceiro excluído leva a uma situação muito delicada na lógica. Gera coisas que são paradoxais. O Bertrand Russell, se debruçou sobre essa questão e tratou de tentar resolver os paradoxos que surgem. O Russell fez o paradoxo do barbeiro, por exemplo. São paradoxos famosos, clássicos. Eu vou mostrar para vocês um paradoxo que reforça a ideia de que o princípio do terceiro excluído é estranho. Eu vou fazer um raciocínio aqui intuicionista. Então eu vou mostrar para vocês uma frase que não é nem verdadeira nem falsa. Tá? Então, o que aparentemente não é nem verdadeira nem falsa. Eu trouxe um cartão aqui, estou mostrando para vocês um lado do cartão. No cartão está escrito: o que está escrito no verso deste cartão é verdadeiro. Esta é uma frase. No verso, que vocês não estavam vendo, estão vendo agora, está escrito assim: o que está escrito no verso deste cartão é falso. Então, um cartão, 2 frases. Uma diz que o verso é verdadeiro, outra diz que o verso é falso. Então, vou mostrar para vocês que isso gera uma contradição. Qual é a contradição? Está vendo essa frase que vocês estão vendo? Pelo princípio do terceiro excluído, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Vamos imaginar que ela é verdadeira? Então, fixa bem isso. O que está voltado para vocês é verdade. Mas o que está voltado para vocês diz que o verso é verdadeiro. Então, isso aqui deve ser uma verdade, estou supondo que é verdade. E o que está dito é que o verso é verdadeiro. Quando eu leio o verso, só eu estou lendo o verso, no verso está escrito que isso aqui é falso. Mas isso diz que o verso é verdadeiro, então o que o verso diz é verdade, o verso diz que isso é falso. Então, se eu suponho que isso é verdade, eu venho para o verso e volto que isso é falso. Contradição. Ah, bom, princípio do terceiro excluído. Se isto não pode ser verdadeiro, isso deveria ser falso. Agora vamos imaginar que essa frase é falsa. Então o que vocês estão vendo, essa frase é falsa. Mas a frase diz que isso é verdade. Que o que está aqui é verdade. Ah, mas eu estou supondo que a frase é falsa. Se a frase é falsa e ela diz que isso aqui que eu estou vendo é verdade e ela é falsa, então isso aqui é falso. Então o que eu estou lendo aqui, que não está voltado para vocês, é falso. Porque essa frase diz que é verdade e eu estou imaginando que ela seja falsa. Ah, então o que eu estou lendo é falso. Mas o que eu estou lendo é que essa daqui é falsa. Se isso é falso, é porque essa aqui é verdadeira. Então, quando eu supus que ela é falsa, eu concluo que ela é verdadeira. Quando eu suponho que ela é verdadeira, eu concluo que ela é falsa. E eu chego numa contradição. Por isso que intuicionistas não gostavam do princípio do terceiro excluído. O Bertrand Russell fez um paradoxo, outros paradoxos sobre esse tema. Tem uma versão dos paradoxos que é do barbeiro. O paradoxo do barbeiro é assim: o barbeiro de uma cidadezinha, ele corta a barba de todos os moradores da cidadezinha que não cortam a própria barba. E ele também mora ali. Então, uma região em que
todas as pessoas que o barbeiro corta a barba são exatamente aquelas pessoas que não cortam a própria barba. A pergunta é se o barbeiro, quem corta a barba do barbeiro? Se o barbeiro cortar a sua barba, ele entra na categoria dos seus clientes. A categoria dos seus clientes é que ele não corta a barba. Então, contradição. E se o barbeiro não cortar a própria barba, ele entra na categoria dos clientes e deveria cortar a barba com o barbeiro. De novo, supõe que é verdadeira da contradição, supõe que é falsa da contradição. Os lógicos se debruçaram sobre isso para limpar essa contradição, né, esse paradoxo. Criaram várias coisas, teoria dos tipos, teve todo um esforço da lógica para mostrar que esses paradoxos não destroem a matemática, não destroem a lógica e o princípio do terceiro excluído continua válido dentro da lógica clássica. Mas veja, é uma situação bem delicada, com teorias de lógica bem refinadas e muito sutis. Então, essa matemática existiu durante um certo tempo, causou um pouco de ruído dentro do meio matemático. As pessoas consideraram essa matemática intuicionista, mas ela acabou desaparecendo. Hoje, a matemática que prevalece no mundo todo é a matemática formalista do Hilbert. E, bom, o que aconteceu com a matemática intuicionista do Brouwer? Ela desapareceu. Ela acabou não tendo, por conta das restrições que esses impedimentos criaram, ela se tornou fraca ao competir com a lógica formalista. A lógica formalista, essa que nós usamos no dia a dia, ela se revelou mais forte, mais eficiente para resolver problemas de economia, de física, de biologia, ser aplicada em modelagem. Ela é uma versão da matemática que teve muito mais resultados no mundo real. E com isso ela sufocou a matemática intuicionista e praticamente a matemática intuicionista desapareceu e ninguém mais cultiva essa matemática. Mas é interessante pensar que existiu e que seria diferente, embora o critério da efetividade da matemática foi o que prevaleceu e a matemática intuicionista não tem mais espaço no mundo hoje. Tudo bem? Ficamos por aqui com esse vídeo.